Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje eu vou corrigir a nona questão que foi aplicada no 45º Exame de Ordem Unificado à prova da OAB, que foi realizada agora em dezembro de 2025. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir, corrigindo as provas da OAB, mas também a fim de difundir as teorias da justiça e a filosofia do direito. Tenho muito conteúdo, tanto de difusão quanto de estudos mais profundos a respeito das teorias da justiça e filosofia do direito, em que, inclusive, eu desenvolvo um podcast aqui no canal com diversos convidados que são grandes nomes da área. Não deixe de se inscrever no canal. Sem mais demoras, vamos ver o que diz o enunciado da nona questão. Leia o fragmento a seguir. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja as pessoas e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Jean-Jacques Rousseau. Assinale a opção que indica a forma de associação que, segundo Rousseau, responde a esse problema. Então, nessa nona questão, que eu confesso para vocês que achei muito fácil, diferentemente da décima, que eu fiquei em dúvidas, ela vai tratar do famoso autor iluminista Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, entre diversas obras, tem uma que é muito conhecida, que se chama O Contrato Social. Então, em que pese a pista não ter sido dada no cabeçalho para responder essa questão, me parece que apenas você sabendo que Rousseau é autor de O Contrato Social já conseguiria responder essa questão. Vamos ver quais são as alternativas que o examinador propõe. Letra A. Luta de classes, evidentemente, esse não é o caso de Rousseau. Porque Rousseau ele pretendia um contrato social em que todos se submetessem à vontade geral e mantessem a sua própria liberdade. Rousseau não está tão preocupado com essa questão da luta de classes, que na verdade é uma preocupação do Karl Marx. A ideia de Rousseau e de muitos homens de seu tempo é que nós, cidadãos, deveríamos construir e arrumar bases teóricas para uma associação política que protegesse os bens e as pessoas, utilizasse a força comum, sem ao mesmo tempo destruir a liberdade individual. Assim, o indivíduo deveria obedecer às leis de modo que obedecesse a si mesmo, sem ser privado da sua liberdade. E toda a questão de Rousseau é que no estado de natureza o homem é livre, porém é sujeito a todo tipo de sorte de perigos, e ao mesmo tempo, na sociedade política, o homem é protegido desses perigos, contudo, corre o risco de perder a própria liberdade. Então, como associar essa questão de segurança e liberdade e como acomodar esse poder comum sem a perda da própria liberdade? E Rousseau, diferentemente de Hobbes, vai resolver essa questão sem um autoritarismo, mas também sem um individualismo absoluto. A ideia de Rousseau para a associação política é que todos devem se unir sob um pacto comum. A soberania pertence ao corpo coletivo, e as leis assim expressam a vontade geral, de modo que, ao obedecer à lei, o indivíduo está obedecendo a uma vontade da qual ele próprio participa. Então, Rousseau vai propor que, ao obedecer às leis, o cidadão está obedecendo a si próprio, sem abrir mão de sua liberdade. Na medida que as leis nesse contrato social representam a vontade geral, o que envolve a vontade do próprio indivíduo. Então, enquanto Rousseau busca fundamentar e legitimar o poder político, conciliando ele com a liberdade individual, Marx foca nessa questão de luta de classes, e essa alternativa A deve ser descartada porque diz muito mais respeito à teoria de Marx do que essa fundamentação das leis na vontade geral e no contrato social. Letra B, o contrato social, bom, de acordo com o título da própria obra do Rousseau, que se denominou O Contrato Social, e de acordo com o que a gente viu da teoria dele, parece que o contrato social, letra B, é a alternativa correta. Já descartamos a letra A, que é uma teoria marxista, e o enunciado pede que nos referimos a Rousseau, aos fundamentos da teoria de Rousseau. Me parece que letra B é a alternativa correta. Vamos ver se não tem alguma mais correta, por exemplo, que associe com vontade geral e liberdade. Vamos ver o que diz a letra C. União das nações não era um problema para Rousseau essa questão de relação internacional entre as nações. O que veio aparecer depois, mais tardiamente, inclusive inspirado em Rousseau, em Kant, por exemplo, quando ele fala em direito cosmopolita. Ele tem
trabalho escrito a respeito disso, que é um trabalho bem interessante. Contudo, em Rousseau não era essa a questão, ele queria fundar uma sociedade política e legitimar o poder comum na vontade geral, de modo que o cidadão estivesse obedecendo à sua própria vontade sem perder a sua liberdade. Então, podemos descartar também a letra C, que não é uma preocupação do Rousseau, essa questão da união das nações. Letra D, utilitarismo de regras? Não. Evidentemente, essa também não é a teoria de Rousseau, na medida que o Rousseau busca conciliar essa questão da vontade geral, do poder do Estado, legitimado através de um contrato social, e a própria liberdade individual, diferentemente desta questão do utilitarismo que foi desenvolvida mais tardiamente em Jeremy Bentham e John Stuart Mill. No caso do utilitarismo, normalmente, e em termos gerais, a gente pode dizer que eles levam em consideração para a legitimidade de normas morais ou normas jurídicas a maximização da felicidade, aí em que consiste a felicidade de cada um dos autores varia, e também o cálculo das consequências de adotar determinada norma. Logo, podemos descartar a letra D, e a letra correta é a letra B, que fala o contrato social. Então, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que também estão estudando para a prova da OAB. Se você quiser saber mais a respeito de filosofia do direito e teorias da justiça, acesse o canal do YouTube Leandro Cordioli. Faço votos de que você seja aprovado na prova da OAB. Inclusive, para te ajudar, tem uma playlist completa onde eu corrijo todas as questões de filosofia de direito que foram aplicadas na prova da ordem. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos, professor Leandro Cordioli.